Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo. Hoje, Álvaro de Carvalho da Soul Propaganda, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Gil. E você vê que assim, a gente fala Soul Propaganda para tentar resumir, né? Acho que todo empresário... É onde ele tá, né? Agora. Quase 19 anos eu tô. 19 anos você tá. Só que o cara, acho que quando ele é inquieto, criativo, arrojado e tem o empreendedorismo, não consegue ficar preso a uma empresa apenas, né? Ou a uma iniciativa apenas, né? Na sua trajetória tiveram várias coisas. Vamos começar do começo? Como que você começou na publicidade? Como que o bichinho do empreendedorismo te picou? Na publicidade, acho que foi muito pequeno. Minha mãe que conta essa história, disse na escola, todo mundo faz aquele cartão do Dia das Mães, né? Uhum. Agora, inclusive, acabou de passar o Dia das Mães, meu filho fez. E a minha mãe dizia assim, olha, me chama de Alvinho. Né? O do Alvinho era o mais legal, mais bem escrito, mais bem desenhado, mas ele não me dava, ele vendia. Comecei na publicidade. Então, assim, querida espaço. Coloca o nome da sua mãe. Comecei na publicidade. Mas oficialmente mesmo, quando eu desenhava e vivia fazendo desenho para fora, para tudo, para colega, e quando veio o computador, eu consegui comprar a primeira impressora colorida. Eu comecei a fazer cartão de visita. Meu pai, na época, me levou numa grafiqueta, me mostrou que fazia o cartão dele, o que era um cartão de visita, pô, queriam para mim, né? Uhum. E aí tinha um primo meu que era agrimensor, né, o Zeca, e ele falou, cara, eu fiz o para mim, falei, ó, eu faço para você. Ele foi minha primeira venda. E o seu dizia o quê? Devia estar, eu não me lembro, mas devia estar bem incrementado. De designer de cartão para as mães. É isso aí. E aí depois eu comecei a fazer cardápios, porque eu morava numa cidade muito pequena para os restaurantes. E na época não tinha muito acesso, na cidade não tinha uma gráfica digital, isso não existia ainda, né? Uhum. E ali eu começo a fazer negócio com isso. Aí depois eu fui trabalhar numa campanha e aí na publicidade foi assim. Mas eu trabalhei numa loja de colchões, que era de uma tia minha. Minha função era lançar as notas no sistema, organizar estoque e tal. Aí conseguia lançar rápido, aí eu ficava fazendo os cartazes de preço, que na época não tinha os softwares ainda a gente não tinha acesso de edição gráfica e tal. E aí eu fazia no Formax, que a gente fazia em tabela ASCII. Então não faço ideia. A tabela ASCII até hoje, se você meter um Alt, meter um número no teclado numérico, vai ser um caractere, letra e tal. Uhum. Então, a gente fazia as moldurinhas, tudo na tabela ASCII, código por código. Os elementos ali. Linha por linha. Então, a linha vertical tinha que fazer um ponto aqui, dar espaço até lá. Espaço não, acho que é Alt 255, se não me engano, é o zero. É o código. Acho que é o espaço em branco até fazer o resto. Então, eu já comecei ali, eu não tinha muito para onde sair, não. Eu não escolhi a publicidade me levou. O Johan também trabalhou em loja de colchão. Trabalhou. Ele testava colchão. E trabalhou na Soul. Trabalhou na Soul? Um grande profissional. E o que tá fazendo aqui então? Leva de volta esse coisa aí. Cara, tentei levar de volta. Rapaz, olha o naipe, testando colchão, de testador de colchão, dormia o dia inteiro. Cara, ele é um mito. Ele foi um dos caras assim que a gente tem um programa chamado Eu Sou o Novo Aqui, que a gente tá sempre tentando procurar talento, né? Porque a publicidade, toda a profissão criativa, o cara voa. Chega uma hora o cara voa. E a empresa, no mercado, no começo não tem braço, assim, não tem como abraçar todo mundo em relação a uma boa carreira. Claro que alguns ela consegue dar, mas para todo mundo não dá, né? E ele foi um dos caras assim dos novos que apareceram e a galera toda adora ele. E aí o pessoal um dia chegou para mim e falou assim, cara, queria ser igual o Johan. Por quê? Porque o Johan é muito leve. Chegamos no Palmitos, um restaurante que tinha ali, e o Johan tá lá, pô, camisa rasgada, bermuda rasgada, chinelo, pô, meio dia tá nem aí, tá trabalhando agora de eu tô reconhecendo boa. ele. Não mudou nada. Agora, enquanto você tá falando talentoso, criativo, assim, eu não é mesmo. agora, camisa rasgada. Cara, esses dias ele veio descalço aqui. Não duvido. Descalço. Ele falou, cara, pra sentir a energia do solo, tá? Achei um papo tão estranho. Mas, cara, vamos pegar um gancho nisso aí, a questão da publicidade.
passa cada figura por lá, né? Passa, Como que é trabalhar nesse ambiente que ele é criativo não só na hora de executar o trabalho, mas no relacionamento. Conceito, né? O preconceito do publicitário, ou de quem na verdade, de quem trabalha lá, né? Pra quem é de fora, assim, pro leigo, é diferente. Se o cara chega muito normal e fala, cara, assim, não. você tá cara arrumadinho no lugar e tal, errado. meio playboyzinho, fala assim, Cara, não é. A minha mãe, financeiro. quando eu fui querer mexer com publicidade, minha mãe é muito simples, minha professora de escola pública, e aí meu padrasto sempre tinha uma pequena propriedade, mexia com leite, né? E eu vivia lá, eu adoro cavalo, até hoje mexo com isso. E aí minha mãe falou assim pra mim, meu filho, você tem que ser veterinário. Porque era o sucesso para ela ali, quem vivia no entorno dela, né? Quem tinha mais assim, era os veterinários. Você tem que ser veterinário, meu filho. No máximo direito é bom. Mas esse negócio de propaganda, não, filho. Ela nem sabia o que era, mas ela falava, é aquele povo esquisito que fica fumando aquelas coisas estranhas. Cheirando droga. Tadinha da minha mãe. Mas hoje ela é super feliz, assim. Realizou. Mas cara, uma coisa bacana da propaganda é que a gente tem todos os perfis. Falando de uma agência, né? Uhum. A gente tem todos os perfis. Você tem o perfil do cara extremamente criativo, você tem o perfil do cara extremamente lógico, por exemplo, na mídia. Sabe? Você tem aquele, antigamente, da nossa época, né, Júlio? Conheço o Júlio há mais de 20 anos. É verdade. Aí a gente falava que o atendimento, né, era o office boy de Armani, né, que é o jeito, a briga da criação com o atendimento. Então você tem os atendimentos, são caras de relacionamento, que se vestem bem, andam em bons carros. Né? Uhum. Então você tem todos os tipos, cara. E isso é muito interessante. E até entre os empreendedores do setor, você tem perfis assim, mas muito distintos. Até para o pessoal entender, pegar gente famosa nacionalmente, até internacionalmente, você pega o perfil do Washington Oliveto e do Roberto Justus, por Totalmente exemplo. diferente. Totalmente diferentes, né? Então, uma vantagem de trabalhar em propaganda é isso. Você convive num ambiente extremamente diverso, mimético. O limite é um problema para todo mundo, então as pessoas evitam trazer limites assim, muito, muito próximos, né? E elas se comunicam da forma que elas podem, né? A roupa é a nossa embalagem, então a gente faz embalagem para produtos, eles fazem as deles. Uhum. Então nós, né, fazemos as nossas. Então as pessoas são muito diferentes e diferentes assim no bom sentido. Não tem monotonia na publicidade. Primeiro que o pessoal é muito divertido, né? Dentro até dessas diferenças. Imagina quando você junta isso, né? É uma festa. É sempre uma festa, né? Mesmo nos momentos mais tensos que o negócio exige, mas esse mimetismo de cada um ali, cara, deixa o ambiente sempre muito interessante. Até quando ele não está leve, ele é muito interessante. E propício para a criação, né? Propício para a criação. A gente que vai levando, vai entrando e é um negócio também, né? A gente começa porque a gente gosta. A gente continua porque a gente precisa. Mas isso vai fazendo com que a criação seja muito natural, sabe? A gente pergunta para mim, fala, mas e aí, fica esperando inspiração? Esperar a inspiração, morro de fome. Então a gente... É exercício. Sim. Acontece com muita naturalidade. A gente consegue... A gente fala matar jobs, né? Assim, a gente consegue executar uma quantidade de criação. Às vezes, para fazer uma ideia, a gente tem 200 para tirar uma. E é muito automático. É uma atrás da outra. Vai escrevendo, vai vindo. Então, é um ambiente muito, muito legal. Mas de criador de cartão de visita e menu de restaurante na cidadezinha do interior, como é que você evoluiu daí? Você foi fazer uma faculdade? Alguém te chamou para alguma coisa? Como você foi empreender? Cara, a história é longa. Dá uma resumida aí, para poder contar bastante. Eu cresci numa cidade no interior do Rio, na divisa com Minas, chamada Valença. Uma cidade pequena, que já tinha sido muito próspera na época do café, mas na época era muito... A cidade foi perdendo as fontes de economia, né? Quando o café vai para o interior de São Paulo, e aí acaba o império, né? A escravidão, principalmente, ali entra em declínio, né? A economia local. Aí ela é substituída com leite, que depois também... E a indústria têxtil, né? Aí a presidente Dutra, quando é construída, ela fica 70 quilômetros fora da Dutra.
E ali era o polo, né? Onde passava a Estrada Real na época dos diamantes, do ouro, tudo. Então, historicamente. E aí a indústria, por uma questão de logística, Saiu também fora. Então só sobrou na cidade ali uma faculdade, que é muito boa, por sinal. Tenho muitos amigos daqui que se formaram lá, muitos até em medicina. E ela vira uma cidade de aposentados e de estudantes. Então a economia lá não girava. E eu cresci lá, isso acho que foi até muito boa, a educação era algo muito, muito forte ainda, né? Escolas públicas muito boas. E aí eu começo a fazer esses trabalhos, trabalhar em restaurante, loja de colchão. E alguns amigos meus do direito da faculdade, eu tinha computador, eu fazia os trabalhos e tal, eles me contratavam para digitar. E eu comecei a fazer petição, fazer trabalho. Você era o chat GPT da época, né? Era o chato GPT. Era o chato GPT. Aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. E com esses caras eu comecei a ter acesso aos professores que vinham do Rio e me mostraram um mundo aberto. Aí eu falava, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para o Rio. E que apesar de ficar a 100 e poucos quilômetros, né, pra gente lá é um lugar distante. E aí fui, e lá eu comecei aí eu consegui um estágio. Na época a gente pagava para estagiário, praticamente não ganhava nada, você tinha que comer. Tinha o custo, né? E aí fui estagiar numa agência bem grande, mas o mercado no Rio já era meio decadente, o pessoal já estava naquele movimento de ir para São Paulo e tal. E aí eu meio com medo, assim, sabe? Eu tinha muito medo daquela violência, daquela coisa. Minha mãe também, sou filho único, imagina. Dela, né? Depois, meu pai, eu tenho um irmão. A minha mãe um dia me liga, a situação estava muito ruim na época, o salário dela atrasava muito, né? E ela falou, olha, eu não consigo mais te manter aí. E eu, imagina, estudando para trabalhar e tal. E eu peguei um guia, eu já vim aqui, meu pai já tinha morado aqui em Cuiabá, eu tenho uma tia que morava aqui. E eu pego um guia do estudante da Abril. Lembra disso aí, cara? Sim. Isso não é da tua época, né? Não, eu sou muito mais novo que vocês. Né? Tá. Cara, a Abril tinha um guia. A revista que ele comprava na banca era outra. Aquela que depois de uma semana não abria mais. Aí, 4 rodas. Só pra, né? Eu vi esse guia do estudante que ele trazia o panorama das profissões, das faculdades, né? A internet ainda era oportunidade. Eu vejo Mato Grosso, na época me lembro que falava de Mato Grosso e Tocantins como estados promissores, estados que mais cresciam, que mais tinham perspectiva. Cara, quinta-feira, liguei para minha mãe e falei, eu tô indo para Mato Grosso. Falei, você não vai nunca. Falei, vou, cara. Então, no sábado eu entrei no ônibus. E eu vim meio que correndo porque eu queria fazer o vestibular do Federal aqui. E aí, pô, cheguei aqui na segunda-feira. O vestibular tinha sido domingo. Cara, no meio da viagem no ônibus. Não, no meio da viagem no ônibus eu já tava arrependido. Falei, cara, não, aí eu vim. Aí cheguei aqui, eu tinha R$50. Dá pra eu ficar uma semana, fiz vestibular. E aí consegui um trabalho para eu fazer eu precisava de dinheiro para ficar. E para continuar, né, vamos dizer assim, meu pai, né, me segurando as pontas. E aí eu fiz um trabalho para um jornal que me encomendou uma charge. Eu, embora desenhasse muito, não era um desenhista de charge. Aí você faz charge? Faço. Claro. Meu nome é charge. Faço charge. Sempre faço fiz. muito. E aí o cara me falou assim, pô, essa charge ficou famosa. E aí o cara falou assim, então você tem que fazer o jornal, era um jornal que apoiava o prefeito da época, era o Roberto França, do Lapada. Falou, tem que fazer... Roberto Pança. O Roberto França. Tem que... hoje aí nós temos que dar um jeito de colocar ele acima aí da situação, que na época era o Dante, o Antero. Eu adoro Antero, inclusive. Aí eu fiz uma charge que era o Roberto. Pô, eu nunca tinha visto eles, cara. Aí eu fui na biblioteca, pegava os jornais pra ter referência, para ver quem eles eram. E aí, na época, a gente não fazia em computador. Um sulfite, um lápis, algum sulfite. No lugar que o pessoal me encomendou, o jornal, eu saí e peguei. Se eu fosse comprar papel, ia ser Aí eu pedi para eles me deram uma resma de sulfite, um lápis, e fui para a biblioteca desenhando a biblioteca.
Aí eu fiz, que era o Roberto França chutando um ninho de tucano, voando 2 tucanos. Um era o Dante, o outro o Antero, né, com aquela máscarazinha com o nariz de tucano. Foi pro jornal, o pessoal adorou, me pagou mais R$50. Você falou, pô, mais uma semana. Mais uma semana. Aí quando eu entreguei, eles gostaram, falaram, pô, quero mais uma. E aí assim foi. Aí logo na segunda semana eles falaram, você diagrama jornal? Diagramo. Só pra ver o que é isso. E assim comecei. Então, assim, já estava na publicidade lá, mas mais como roteirista, como redator. E aqui eu começo a entrar mais como desenhista, como diagramador loucura, e tal. Né? A oportunidade, ela vem de uma forma... De um jeito. E aí a agência que fazia trabalho para esse jornal, que era uma agência bem pequena na época, mas tinha alguns clientes legais, que era o Onchante, lembra, Júlio? Me chamou. E aí o cara, dono da empresa, foi muito bacana. Falou, pô, se você quiser ir, eu não vou te segurar. Vou sentir falta, mas... E para mim era uma oportunidade muito legal voltar para aquilo que eu queria, que era o mercado de agência. Eu, quando entrei na Gênios, foi para entrar no lugar de um cara que trabalhava com a Plotter. Aí eu falei, bom, vou entrar nessa empresa. Porque você manja de Plotter? Eu falei, rapaz, sei tudo de Plotter. Tudo de Plotter. Eu e Plotter é a mesma coisa. Aí quando eu entrei, falei pro cara, quanto tempo você tem? Ele falou, uma semana antes de ir embora. Você tem uma semana para me ensinar. Eu falei, cara, Plotter é igual uma impressora, só que é grande. Falei, fechou. Aí já tava ali na criação, depois virei da criação mesmo, né? Eu me lembro da dupla famosa. O Jules e o Sugis. Falando isso, cadê o Sugis? Faz tempo que eu não vejo. O Sugis tá trabalhando no hospital, com Clínica Fêmea, com o Camil lá. Faz tempo que eu não vejo ele, cara. Daniel. Olha quem era naquela criação. Jules, Sugis, João Gordo, Bruno Bini e Tom Queiroz. E Samurai. Na época não era nem Tom, era Tonhão. E eu comecei na Plota. Você vê, às vezes... Eu tinha acabado de sair de lá. Às vezes o que você tem que fazer é falar que sabe. O Johan falou pra gente que sabia mexer com podcast e nós acreditamos. Tá aí até hoje. Tá até hoje. Então, de vez em quando eu olho aqui e ele tá manual aberto. Como ligar a câmera. Como ligar a câmera. O que você precisa é de uma iniciativa. É coragem. E de um pouquinho de cara de pau. Muita cara de pau. E aí, continua. Aí eu começo a entrar nesse mercado de publicidade, ali nessa agência, uma agência pequena. Tinha um redator que trabalhava no meu período e uma diretora de arte, que é a Cândida. Você lembra da Cândida? Não, da Cândida não. Cândida está em São Paulo. Ela é casada com o Sérgio Pulga. E que é uma diretora de arte fenomenal. Depois ela ficou muitos anos na Entrelinhas. E eu tive a oportunidade de aprender. E ela estava grávida. Aí ela sai para ter filho e eu fico sozinho, fazendo tudo. Aí eu fazia redação, direção de arte. E essa agência ganha... Que não era uma agência no circuito de prêmios. Eu fiz 2 campanhas que foram para a rua. As 2 ganharam um prêmio importante na época. Aí a Gênios me chama. Aí começou a chamar a atenção da concorrência. Aí ela me chama, eu fui para lá com a oportunidade de trabalhar com clientes grandes. E aí depois eu fiquei um período relativamente curto lá. E aí eu fui para a Casa de Ideias, onde eu passei a maior parte da minha vida profissional lá. Fiz de tudo um pouco. Crispim e Darcy foram importantíssimos nessa minha formação, deram muita oportunidade de fato de trabalhar, me expuseram aos clientes e tal. E aí, de lá para cá... Você falou uma coisa interessante que é prêmio. Né? Eu não sei se todo o setor é assim, mas na publicidade o prêmio ele tem uma importância, né? Muito. O que você destacaria do prêmio? Você que já ganhou vários prêmios. Cara, o prêmio, ele, como tudo na vida, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O prêmio é fantástico, ele te expõe, né? Ele principalmente te expõe para o teu mercado. O mercado de fora não é tão ligado, mas o teu cliente sempre gosta de saber que o trabalho que você fez para ele foi reconhecido, sabe? Agora mesmo, de novo, a gente foi para o Fast Video da APP. Ano passado a gente ganhou ouro na categoria Filmes Capitais, hoje com todas as agências de capitais, assim, um negócio. E esse ano nós ganhamos ouro e bronze na mesma categoria. Cara, é bacana, prêmio nacional. Você tá num teatro gigantesco, com gente da publicidade do Brasil inteiro. E um material, e eu sou um pouco bairrista também, então eu fico com material criado, produzido em Mato Grosso, com profissionais de Mato Grosso. Mas assim, o prêmio, no início, eu ganhei prêmio muito cedo, né? Ele me atrapalhou muito. Por quê? Vaidade? Vaidade. Eu achei que eu estava bom. Quando eu ganhei o primeiro Grand Prix, eu ganhei de 17 para 18 anos. E achei que eu era bom. Aí o cara fica muito cheio de si. E aí a humildade, a humildade acho que talvez a maior das características que alguém precisa ter, né?
Pô, olha quanta gente importante ensinou isso pra gente, a gente às vezes reluta em aprender. E aí isso mas não tinha maturidade, né? Acho que eu ganhei o prêmio cedo demais, mas foi importante até para me mostrar isso. Uhum. E aí teve um dia que foi engraçado, eu ganhei aquele monte de prêmio, no segundo ano, eu ganho um Grand Prix e o cliente não estava mais na empresa, não estava mais com a gente. Uhum. Ele não estava mais com a gente porque ele não deu resultado. Cara, eu ganhando prêmio com... Aí na época, o pessoal no meu entorno, não sei te explicar porque, sabe aquelas coisas de alguém lá em cima que bota um dedinho e fala assim, olha por outro lado. O pessoal em volta, meus colegas, começaram a criticar o cliente. Pô, cara, aí tá vendo? Ele estava errado. Uhum. Cara, ele não teve o resultado que ele precisava ter. Financeiro, comercial. Exato. Né? O objetivo da comunicação. É o motivo. Ninguém me contrata para ganhar prêmio. Quer dizer, tinha uma meia dúzia de clientes que gostava. Mas assim, ninguém te contrata para ganhar prêmio. Te contrata para você dar um resultado. Você vender algo. Porque a premiação, para quem está assistindo e não está familiarizado, ela premia a criatividade, né? Exato, a peça. A peça publicitária. Se aquilo ficou muito bem feito, criativo, gerou uma repercussão. Mas ela não olha, por exemplo, no financeiro da empresa para ver se aquilo se transformou em venda. Né? Exato. Exatamente. E que é o que o cliente quer. Então aí, nessa hora, você se deparou com esse dilema. Por um lado, eu estou ganhando o prêmio. Com material que não deu resultado. Com material que não deu resultado. E meus colegas falando assim, pô, tá vendo? O cliente estava errado. Ele não devia ter saído. Eu falei, pô, mas não deu resultado. Né? E aquilo, pô, mexeu muito comigo. E aí tive a oportunidade, logo nessa época, né? Isso me jogou até na época um pouco para baixo. Falei, cara, o que está acontecendo, né? E aí um cliente importante da época, vou dar nome, importante o seu Mário da Gabriela, fui apresentar uma campanha para ele. E aí ele fez um elogio para a campanha, falou, pô, criativo e tal. E aí eu tinha recém começado a trabalhar para ele, para aquela empresa, pela Casa de Ideias. Uhum. Tá? E isso foi um negócio muito legal do Crispim da Dacia, né? Eles nunca esconderam a equipe. Então, ele me levou lá, moleque novo, me levou e me jogou na reunião com um dos maiores empresários do estado. E aí ele falou um negócio para mim. Aí, na época, eu estava muito pancudo, né? E eu falei, pô, como assim? Agora que tá criativo? Ele falou, eu gosto muito de vocês porque vocês são sérios. Vocês sempre trazem, falando da agência, da relação que ele já tinha há algum tempo. E aí ele citou algumas outras empresas que trabalharam para ele, que eram muito criativas, mas ele disse assim, pô, mas eu nunca sei se minha campanha vai chegar. E eu preciso vender sapato todo dia. Entendeu? Se a minha campanha não chega hoje, eu não vendo sapato amanhã. E eu não recupero esse dia. Impressionante. Assim, e aquilo, por algum motivo, eu parei para ouvir. Para escutar, de fato, o que ele estava trazendo para mim. E ele falou assim, menino, o problema de vocês é que vocês criam para os seus concorrentes. Teu público não é a agência, não. Teu público sou eu. Você tem que falar comigo como empresário. E aquilo mexeu muito comigo, cara. De novo, também não sei porquê. E ele estava muito certo. Na publicidade, até hoje, a gente na propaganda, a gente se veste para o nosso concorrente, a gente cria para o nosso concorrente, por um meiozinho, né? Uhum. E, pô, você ser conhecido, você trabalhar para o seu concorrente não é algo muito bom. Né? Normalmente não é um diferencial estratégico, é uma fraqueza estratégica. E aquilo mexeu muito comigo. Então, a partir daquele dia, eu sempre estudei muito. Eu mesmo tanto que eu estudo de publicidade, design, as coisas que eu gosto, de comunicação, de fato, eu estudo de gestão. Uau. Desde aquele dia. Isso aí é chave, hein? Uhum. E aquilo me ajudou muito. E aí, quando eu começo o meu negócio, né, até o laranja, né, o pessoal me pergunta, você gosta do laranja? Não, porque o laranja é uma cor equilibrada, uma cor quente, com características frias, né, de cores frias, assim, de seriedade. E até no lado místico, assim, também, pra você ver como tem muita sabedoria lá atrás, né? O chakra do equilíbrio, a cor que eu represento é o laranja, né? Então, na época eu fui pesquisar. E por que eu falava de equilíbrio? Porque eu queria que fosse uma empresa que tinha processos, que se comportava como empresa, o que não existia praticamente no mercado de publicidade, e que fosse ao mesmo tempo criativa, que é o core business desse negócio. E aí, ou a empresa era
organizada, e aí não era criativa. Aí ela era engessada, Era quadrada. horrível, a gente tinha um monte disso. E as criativas não tinham bagunçadas, não tinham compromisso com prazo, com processo, com organização, com nada. Tanto que meu primeiro slogan, que foi minha primeira relação com o sindicato, foi uma notificação que era, pô, sou propaganda, mais que uma agência, uma empresa. Tipo... Mais que uma agência e uma empresa. Ok, né? Os caras ficaram pé da vida comigo. Mas era isso, cara. E até depois a gente constrói a segunda sede, assim, a arquitetura tinha esse objetivo de comunicação, parecia um escritório de advocacia. Porque eu queria que o cara entrasse e não tivesse aquela comunicação que ele sentia nas agências, que eram criativas, bonitas, legais, mas que ele não via seriedade. É o feedback que o dono da Gabriela passou. Me deu. Como que é o nome dele? Seu Mário Zanato. Cara, eu acho que ele foi natural. Ele fez isso como ele fazia para muita gente. Fora, né? Às vezes a gente fica vidrado, né? E fica preso àquilo que está dentro do nosso meio, né? No meio que a gente vive das nossas empresas. E não está ouvindo quem realmente está consumindo, né? Eu acho que isso é fantástico, isso que ele falou aí para você. Aí o Álvaro falou uma coisa interessante. Ele deve ter falado isso para várias pessoas. Alguém ouviu, né? Alguém ouviu. Né? Então, estar atento a esses conselhos de milhões, cara. Isso é conselho de milhões. Não é isso que a Apple fazia, né? Ela começou a criar os produtos delas pro consumidor, né? E não para ela mesma, não pro desenvolvedor dela. Cara, né? Você vai aprender do jeito que eu quero que você use. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo. Você sabe, Gil, que eu sou apaixonado na história da Apple. Minha primeira viagem que eu consegui, quando eu juntei dinheiro, eu fui conhecer a Apple. Gosto da história. Fui lá, fui na casa, sabe aquela... E a SOA tem 7 valores. Depois até posso falar mais sobre eles. Mas assim, a gente até para facilitar a comunicação com os nossos profissionais, precisam entender os valores da empresa que eles trabalham, a gente usa figuras. Uma das figuras é o Steve Jobs. Né? Quando a gente fala de inteligência. Não, inteligência é o Einstein. O Steve Jobs é de inovação. Então, assim, a gente precisa daquela a visão que ele tinha, né? Que era uma visão muito apaixonada. Total. E ele não sabia soldar uma placa, ele não sabia programar uma linha. Qual que era o grande expertise dele? Entendia de comportamento de consumo, de gente. Pô, foi atrás do melhor engenheiro que tinha na época, que era o Steve Wozniak. Você parceirou com o cara, né? E o valor que ele dava para conhecimento. Por exemplo, ele foi estudar em Stanford, ele não tinha como pagar Stanford, ele assistia aula de graça. Ele não estava interessado no diploma, ele estava interessado no conhecimento. Que aquilo tinha que fazer aula de caligrafia. Né? E o primeiro grande salto dele foi criar algo visual no computador e as fontes. Né? Então, assim, tudo que a gente aprende, todo o conhecimento que a gente absorve, a gente usa de alguma forma. E essa expertise dele, que é muito interessante. Né? Hoje eu gosto muito, o pessoal confunde muito marketing e publicidade, né? E aí, somente para os clientes, eu falo, cara, lê a biografia do Jobs, aquela que o Walter Isaac escreveu, que você vai entender o que é, qual é a diferença da publicidade e do marketing, né? Porque ele tinha a Joanna Hoffman, né, que era polonesa, que era a diretora de marketing dele, que fazia marketing, mercado, preço, quantidade, entendia da relação que o produto ia ter com quem ia comprar. E ele tinha o Lee Clow, que era o publicitário, que eram coisas completamente diferentes. Né? Então, assim, muito interessante esse exemplo que você trouxe, porque o conhecimento que cada um tem, teve um comercial que o Lee Clow escreveu com uma base no que ele dizia, que é uma coisa sensacional. E você vê aqui, olha aqui onde a gente está, é fruto disso. Que ele falava assim, só quem é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo, muda. Eu acho que foi aquele que destruiu uma televisão, não era? O Big Brother? Esse foi o 1984, até foi não sei se foi o Ridley Scott ou o Tony Scott, um dos dois irmãos, né, que eram os dois cineastas, que fez. Aquele era uma afronta à IBM, porque a IBM fazia tudo muito igual para o computador ali, para o trabalho, vamos dizer assim. E aí ele fez um comparativo como os robôs, o pessoal que não olhava para o lado, e a Apple era disruptiva. Ele dizia muito que ele queria destruir o status quo. E conseguiu. E eu imagino, né, que
estar no meio de tanta gente, né, de tantos empresários, abriu muitas portas para outros negócios, não só na publicidade. Você poderia passar um pouco aí por esses negócios que você acabou desenvolvendo ao longo do tempo? Cara, a gente... a mentalidade, assim, quando a gente se exercita, não é para ser criativo, é para... Basicamente, Júlio, assim, a gente tem 3 tipos de pessoas na frente de um problema. Os que reclamam, são a maioria, né? Aqueles que ficam à toa, não fazem nada, e aquele que se exercita para pensar a solução. Eu não sei de onde, cara, mas minha cabeça é muito voltada para a solução. Eu não sou um cara que fica muito contemplando o problema, não. Contemplando o problema, essa é boa. Contemplando o problema. Cara, tem problema, resolve, né? E minha avó, muito simples, mas tinha muita sabedoria, né, da roça, ela tinha aquela frase antiga, eu falei, se não tem remédio, remediado está, né? Então, mas a gente precisa ter muita informação, buscar informação, porque muitas vezes a gente não conhece o remédio, mas se você tem muita informação, às vezes você cruza essas informações e fala, pô, dá para sair um remédio aqui. E essas demandas que a vida, que os negócios, que até essa profissão coloca a gente, você vai vendo necessidade pô, Mato Grosso, né, cara? Mato Grosso é um campo de oportunidades, né? Desde aquela época que você veio de ônibus lá. Mais ainda. Se eu viesse 20 anos antes, eu tava rico. Mas assim, Mato Grosso eu gosto muito do povo daqui, cara. Me identifico demais. Nossa, eu gosto demais. O pessoal... O trabalho é dignificante, né? O pessoal que vem pra cá, vem pra trabalhar, pra construir, pra não esperar nada de ninguém, sabe? Isso é muito legal. Então, pô, aqui, eu tenho uma história da fábrica de sapato na Índia, vocês conhecem essa? Não. É um empreendedor, curso de empreendedorismo, mas vira e mexe, ela aparece. Que o dono de uma fábrica de calçados grande, brasileiro, ele chama um executivo dele e fala assim, ó, cara, o mercado hoje, inclusive hoje é o mais populoso do mundo, né? Passou a China. Que é muita gente... E eu quero que você vá lá para ver se compensa a gente abrir uma fábrica lá também, um novo mercado nosso, e manda o cara para a Índia. E aí, pô, ficou meio preocupado, falou, cara, não posso ter uma visão só, né? Chama um outro executivo, sem que um soubesse do outro, e ele fala, cara, mesma coisa, vou te mandar para a Índia, quero que você faça uma pesquisa de mercado e veja se compensa para a gente abrir uma fábrica de calçado lá. Eu passo ali 2 meses, ligo o primeiro, falou, chefe, não vai virar não. Por quê, cara? Ele falou, cara, aqui tem muita gente, o mercado está aquecido, mas ninguém usa sapato. Não vamos vender para ninguém. Não tem o hábito de usar sapato aqui, não é mercado para gente. Tá bom. Aí passa ali uma semana, liga o segundo. Fala, chefe, nós não vamos abrir uma fábrica aqui não. Nós vamos abrir uma 5. Fala, como assim? Ele falou, cara, aqui ninguém tem sapato, todo mundo vai querer comprar. O cenário é o mesmo, a visão é que muda, né? É isso, é a tua forma de ver. E o Crispim, esse meu patrão, ele tinha uma coisa que ele dizia que também... Ele falava assim, cara, quer uma Ferrari? Compra uma Ferrari. Se eu não tiver dinheiro para pagar, ele falou, você vai dar um jeito. A hora que tiver os boletos... Você vai dar um jeito. E acho que a minha vida foi um pouco assim. Então, aqui em Mato Grosso, era para mim essa Índia, todo mundo ia comprar sapato. Então, tinha muito negócio. E a gente fazendo dentro daquele mundo que a gente vivia... e a gente tinha uma visão, né, que a publicidade brasileira ela era organizada, perfeita, muito criativa, mas a gente ia vendo depois que dores que a gente tinha aqui numa empresinha muito pequena, uma agência com 1000 funcionários tinha também, às vezes até mais. Então eu estava naquele mercado, foi relativamente fácil, pelas minhas necessidades, construir soluções, como por exemplo, eu queria uma empresa organizada, eu precisava de sistema de organização, né? Eu precisava construir processos, né? E isso não era muito comum. Pô, depois que estava construído, funcionando na minha, vamos vender para os outros. e assim ia. Então, isso virou um software. Virou software de gestão. Na época chamava software. Deixa eu trocar aqui. A gente gosta. E aí a gente começa, entende que ali tinha uma oportunidade, ele vira o maior software de gestão de agência da América Latina. Uau! E aí também... ganhou asas e voou. Você vendeu. Foi vendido, ele foi vendido. Ali teve uma coisa interessante também, porque eu não queria vender a minha parte, porque ele começou, só eu e mais 2,
né? E 2 programadores, né? Eu comecei a programar, eu falei, não vai dar certo. Fazer alguma coisa simples, né? Pô, comecei a programar HTML no bloco de notas na época. Mas assim, eu falei, não, preciso de gente certa no lugar certo. Aí fui atrás, tentei algumas, não deu certo, não tinha grana. Aí consegui contratar os caras. Na época, ainda, né? Se paga programador em hora, né? Uhum. Aí, pô, programou uma parte, meu dinheiro acabou. E não dava pra... Vai ser equity agora. Cara, aí comecei a trazer investidores. Quando terminou, éramos em 10 investidores e 3 fundadores. E aí foi um grupo grande que comprou e ele falou, só compro 100%. E aí, pô, eu não posso, agora é a hora de eu respeitar quem acreditou em mim. Verdade. Eu preciso deixar meus investidores realizarem. Então, essa é uma outra coisa que acho que para o empreendedor é fundamental. O brasileiro não tem muito essa cultura, mas está começando a desenvolver. Você pega nos Estados Unidos, você conversa com um funcionário de uma fábrica, você fala assim, cara, qual que é o teu objetivo aqui? Ele vai te falar alguns, mas certamente entre eles ele vai dar assim, dar lucro para o meu acionista. Entende? Uhum. Ele sabe a importância que é alguém investir. Aqui a gente, é um pecado, aqui a gente fica esperando um patrocínio. Lá não, lá o investidor tá bom. O investidor é o melhor tipo de patrocínio que tem, porque o patrocínio ele não te exige a contrapartida, o investidor exige a contrapartida. E para você é muito bom você ter esse boleto da Ferrari para pagar, esse investidor para é um compromisso forçado. E aí você aqui está começando essa cultura de valorizar o investidor. E eu acho assim, se teve um ponto que eu acertei, foi até quando o meu negócio, o que eu queria, não estava dando resultado, eu tirava de onde não tinha e eu ia lá para o meu investidor e entregava um saco de dinheiro para ele. Cara, tá dando resultado, toma aí. Entende? Porque nisso você mantém a sustentabilidade do investimento. Então, você não vai acertar em 100% dos negócios. Não adianta. Né? Esses dias mesmo, você falou aqui no outro episódio, você citando o exemplo do Elon Musk, que faliu 6 vezes antes, né? E a Tesla mesmo já foi lá embaixo. Muito. E tal. Cara, a resiliência é fundamental. Então, você não vai acertar sempre. E na hora que você erra, você precisa manter uma coisa, que é a confiança do teu investidor e do mercado. Se você no erro, na falha, se você não consegue manter essa confiança, teu próximo negócio vai estar comprometido. Entende? E aí foi a hora de entregar... Realizar, né? Porque acho que tem um começo, meio e fim também. Respeitar isso, né? Embora eu pense muito na sustentabilidade dos negócios, né? Outra coisa que eu aprendi aqui, Mato Grosso é um estado muito novo, né? Então eu tive uma oportunidade aqui, quando eu comecei minha vida lá no Rio com as empresas, eram empresas muito antigas que você não fazia... o fundador era uma foto em preto e branco na parede. E aqui não, aqui eu estava conversando com o fundador. Né? Não tinha comunicação, máquina na empresa. Primeira geração de empreendedores. Eu era contratado pelo cara. E aquilo foi muito legal, pô. Eu convivi com caras. Pô, acabei de citar uma história do seu Mário. Convivi com o Erivelto lá da Citilá, com o Juraci, com o Manuel Dresch, que esses dias, inclusive, faleceu. Cara, a quantidade de empresários assim bacanas, né? Que eu tive a oportunidade de conviver de perto. E aí uma outra coisa que eu fui aprendendo. Se você não é mimético o suficiente para mudar, inclusive, o teu perfil, você quebra a empresa que você fundou. Porque o perfil para começar do zero, aquela quase responsabilidade, o gerentão que está em cima, ele leva uma empresa até um certo tamanho. Dali para frente você precisa de outras competências. E não é tão simples desenvolvê-las, né? Então, se você não desenvolve, o melhor caminho é botar delegar, né? E quanta empresa a gente vê fechando assim, né? Verdade. E aí ali eu senti que era a minha hora de... Na verdade, não senti, não. Eu queria realizar para os meus investidores. Sentiram por mim. Mas tinha até a oportunidade de ficar, mas não era o meu negócio assim, principal. Né? Ia mexer muito com a vida, mudar de cidade, aquela história. Mas, pô, até dono de cachaça, parceiro de cachaça, investidor de cachaça, eu já fui, deu super certo. Né? Tem muito negócio. Acho que... Mas você manja de cachaça? Manjo. Cara, demais, cachaça e... qual que era o primeiro lá?
Vixe, colchão, pizzaria. E charge. Charge. Cachaça e charge. Inclusive, minha caixa de charge. Cacharge. Eu sou bom disso demais. Cara, então você vai vendo oportunidade. E às vezes dá para abraçar. Né? E negócio bom é o que as pessoas querem, cara. Eu não quero que você acabou de falar que o Steve Jobs fazia como ninguém. Acho que é resultado. Enxerga ali a necessidade. E o resultado é sucesso? O que é sucesso para você? Cara, ele foi mudando. Esse conceito foi mudando ao longo da vida. Tá, o que é sucesso pra você hoje? Hoje, agora. Cara, hoje é poder ajudar quem precisa. Assim, não estou falando de dar dinheiro para os outros, mas é ter um propósito maior. Ganhar dinheiro é muito bom, né? Mas aí você vai vendo que é efêmero, que o dinheiro ele é, né? Ganhar prêmio é muito bom, mas é efêmero, entende? Uns 200, entende? Oh. A vida de quantas pessoas eu mudei com isso? Talvez poucas, né? E então assim, hoje minha busca é tentar conseguir ser útil para de fato meu próximo, para quem está do lado. Então, sucesso para mim hoje é a utilidade que eu tenho na tua vida, entende? Então, quanto mais gente eu consigo ajudar, todo mundo precisa de alguém. Porque eu tenho um conceito assim, que a gente só vai construir um mundo bom quando todo mundo pensar no próximo. No dia que todo mundo pensar no próximo, ninguém vai precisar pensar em si próprio. Entendeu? E para mim, sucesso é hoje. Quanto mais passos eu conseguir ajudar as pessoas a darem nessa direção, eu estou tendo sucesso. E de que forma você busca fazer isso? Da forma mais variada possível. Às vezes um conselho, às vezes sendo exemplo é o principal. Né? A palavra comove, né? Mas o exemplo arrasta. Eu né? tenho um exemplo bom aí, hein? Eu estava falando com um amigo meu, Michel, que é da Farmum. Né? Eles estão fazendo uma campanha pelo Mato Grosso aí para pegar os empresários que têm imposto de renda a recolher, e todo mundo tem, né, hoje em dia, e doar um pequeno percentual, que depois é abatido no imposto de renda, para direcionar jovens, né, que estão começando a vida a entrar no mundo do agro, né? Ou seja, o cara se profissionalizando, aprendendo a pilotar uma colheitadeira de $1 milhão, enfim, né? O cara nasceu na roça, igual a maioria dos empresários aqui no Mato Grosso cresceram, né? Tá vendo as oportunidades no Mato Grosso, não tá conseguindo acompanhar, e de repente o cara que tá vindo ali de uma família que a renda per capita é, sei lá, R$200, R$300, né? Uma família numerosa, o cara tá pilotando uma máquina de $1 milhão, dólares, né? E ganhando bem, o cara piloto desse ganha o quê, Júlio? 10, 15 contos. 10, 15 mil reais, entendeu? Que é inimaginável para dar um dia ele sair. Aí é o primeiro passo, às vezes, pro cara dar um grande salto, né, na vida dele. E ele tá fazendo essa captação, e é um movimento social que a gente tem que ir, né? Porque a gente tá vendo aí, governo vem, governo vai, né? E fazem muito pouco diretamente para a população. E quando a gente pega um pouquinho do imposto de renda que a gente já vai ter que pagar, ou seja, a gente tá doando nada, né? Exato. A gente tá tirando uma mão e colocando na outra. Direcionando para a mão que a gente quer, né? Eu acho que essa, não só com a Farmum, né? Não só com a Farmum, mas com vários outros projetos sociais sérios, né? Você deu um exemplo que, sem querer, eu também, a gente não faz, a gente tem que ajudar e ponto, né? Você fala assim, o pai do Antônio Hermídio de Moraes tinha um negócio que falava assim, olha, ajuda é silenciosa, se falou não ajuda é propaganda, né? Mas você deu um exemplo legal, a Farmum, por exemplo, a gente trabalha com eles desde o início, o nome, a marca e tal. A Soul que criou todo e a gente faz pro bono. Que legal. Entende? Que legal. Por exemplo. Então, assim, quase 20% hoje de todo o trabalho da Soul no ano é pro bono. Né? E eu, pessoalmente, como pessoa física, me envolvo com pelo menos mais umas 20 causas. Legal. Entende? De creche a programa que apoia a educação pública. Inclusive, uma coisa muito legal, assim, praticamente onde eu chego querendo ajudar, eu já encontro vocês lá, a Aline, né? E isso é muito bacana. Principalmente quando você vê as maiores lideranças do Estado, empresariais, que é exemplo a todo mundo, quando tem essa... Isso também mexeu comigo, isso também me influenciou muito. Né? Ver esse nível de comprometimento, de envolvimento dessas maiores lideranças do Estado, preocupadas em ajudar. E ajudar não é lá só botar o prato de comida que você precisa hoje. É isso que você falou, da Farmum faz.
É tentar criar condições sustentáveis para que você seja o gerador da riqueza que você precisa, que você quer. Entendeu? E todo mundo é capaz. Sim. Né? Então, muitas vezes falta oportunidade. Mas uma coisa que mexeu muito comigo, na época, foram duas situações. Assim. Pô, eu saí, a família relativamente pobre, uma cidade pequena, comecei minha vida do zero, já ganhava dinheiro, era reconhecido. E aí um dia... E eu achava que tudo na vida era uma questão de opção. O resto, quem não tem, é preguiçoso. Eu pensava isso. E aí um dia um amigo meu, a família dele é muito espiritualizada, e eles têm tinha um programa que levava o sopão, sabe? Em bairros muito pobres. E aí os irmãos dele foram lá um dia, eles falaram assim, leva na creche. Aí eles foram, levo, claro, onde que é a creche? Procurava, cara, era um barraco feito de resto de lixo. Nossa. Na época tinha umas 20 crianças lá. E aí esse cara um dia me liga e fala assim, cara, preciso de um tempo seu aí. Eu começando a empresa, né? Trabalhava 20 horas assim por dia. Não tenho tempo, não. Como assim você não tem tempo para um amigo seu? Tô precisando, pô. Tá bom. É o Márcio Romani, você deve conhecer. E aí o Márcio chega para mim e fala assim, mostra aquilo lá e fala, você é um cara que eu admiro, que você é um cara inteligente. Agora usa a tua inteligência e me responde uma pergunta. Essas crianças que estão aqui, que não têm o que comer, que tem 60 graus dentro desse barraco aqui, nesse sol de Cuiabá, o cérebro dela, me responda assim do ponto de vista fisiológico, vai fazer sinapse como o seu faz? Você acha que ele vai se desenvolver como o seu se desenvolveu, como o meu se desenvolveu, como uma pessoa que come, como uma pessoa que não toma porrada em casa, como uma pessoa que não, né, que tem um mínimo de exemplo? Cara, aquilo foi uma melancia aqui. Sabe? E aquilo me marcou de um jeito... E se a gente não puder, eu falo assim socialmente, gerar riqueza, e eu não sou um cara que zela por igualdade, porque eu sei que nós somos diferentes, a gente quer coisas diferentes na vida, e isso precisa ser muito respeitado. Para mim, as liberdades individuais são sagradas, mas eu acho que as igualdades de oportunidades são importantes. É diferente, né? Então, assim, aquela criança que estava ali, que eram 20 na época, elas não iam ter as oportunidades que eu tive, que achava que eu vinha de uma família assim, mas nunca me faltou um prato de comida, sabe? Nunca me faltou exemplo dentro de casa, sabe? Então, esse tipo de sensação, de reação, isso vai mostrando para a gente que o dinheiro sem propósito é nada. E aí eu comecei a olhar esses empresários que eu convivia, muitos deles, porque a gente é condicionado a achar que sucesso na vida é ter dinheiro, né? Ter dinheiro, ser reconhecido, que é uma questão do movimento coletivo. E, ok, eu fui movido por isso por muita parte. Aí quando eu comecei a chegar nesses caras que tinham dinheiro, só dinheiro, porque eu falo que ter sucesso não é só ter dinheiro. Né? Ter dinheiro, um Zé Ruela consegue. Eu via que esses caras tinham problemas muito sérios. E eu comecei a ver assim, cara, eu não quero a vida dele. Não é essa vida que eu quero pra mim. Tudo bem, ele tem dinheiro, e eu achava que a vida dele era perfeita. De fora. Quando eu passei a conviver, eu falava, não. Aí começou a acontecer um negócio interessante, pô, nessa vida minha simples, e começando... Os caras que queriam ser... Porque, pô, apesar de tudo era feliz, não tinha, né? E eu fui vendo que assim, o dinheiro sem propósito é papel. Entendeu? E independente do propósito que você tem, não tem propósito certo e errado. Sim. Mas é importante você ter um propósito de vida. E eu acho que esse propósito tem que ser maior do que a vida que você tem. Entendeu? E aí eu começo a entrar numa onda de ler aquelas biografias de sucesso. A primeira foi o Caminhos e Escolhas, do Abílio Diniz. O cara conta a história de sucesso empresarial, chega no final e fala do fracasso, que é a vida pessoal dele. A do Jack Welch chega no final, fala do fracasso, que foi a vida pessoal do cara. Aí ele chega no final da vida e fala assim, lá no início eu tinha saúde, disposição, tempo, mas não tinha dinheiro. Aí eu passei minha vida inteira trabalhando para ter dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde, disposição, tempo, não tenho mais nada. Eu não convivi com os meus filhos. Eu falo, cara, que experiência eu tirei da minha vida. Né? Então, eu entendo hoje assim, hoje, para mim, ter sucesso é você ser útil da melhor forma que você puder para quem está próximo de você. Demais. Excelente. Boa definição. Boa definição. Muito bom mesmo. E você vê, isso inspira tanto que o Johan trabalhou com você, ele é um cara também que faz o bem. Ele não pode ver uma pessoa, um cara passando necessidade que ele tira a roupa e dá pro cara.
Tamanha generosidade. Encerramos com Costinha. Tamanha generosidade do Johan. Ó, vou filosofar sobre isso aqui. O Platão falava que o teu sofrimento é inversamente proporcional, o tamanho do teu sofrimento é inversamente proporcional ao tamanho do todo que você reconhece. Se o todo que você reconhece é uma roupa de marca, a ameaça em não ter aquela roupa vai te gerar sofrimento. Se o todo que você reconhece é teu trabalho, qualquer ameaça àquele trabalho vai te gerar sofrimento. Um cara que consegue se desapegar de muita coisa, nesse sentido, não é que você não possa ter, ou que você não queira ter, mas você tem que dar o valor devido para ela. Porque se te gera sofrimento, tá errado. Tá aí. Pegou? Peguei a visão, rapaz. Eu sou um cara que pega a visão. Inclusive, queria te dar um presente. 40 princípios para a prosperidade do pastor Alexandre Dotto. Pô, muito obrigado. E eu sei que você tem uma relação muito íntima aí com o número 4. Você estava falando antes da gente começar. Então é profético esse número. Profético, cara. Aí, ó. Não, só dá uma passadinha aí no número 4. Cara... Você é o quarto. Sou o quarto, Álvaro, né? Nasci no quarta-feira, mês 4 da manhã. Na escola, meu número é 4. A Soul começou dia 4 de outubro de 2004. E a sua esposa? Nasceu no dia 4, quarta filha, 4 letras. O que mais? Vixe, tem muita coisa. E seu filho? Dia 5. 4 mais 1, cara. 4 mais 1. 4 mais 1. Faz as honras aí, Gil. E aqui é um presente para você, para todo mundo que participa aqui do nosso podcast, que é a caneca pintada à mão pelo Rafael Jonier, que não sei se nasceu no dia 4, mas é um cara também fantástico. Obrigado. Não está à venda e representa a passagem de todos aqui no nosso Papo à Vista. Poxa, brigadão. Eu vim de Pode olho escolher, nela. Tem 3, ó. Eu adoro o Rafael. Quando você entra na Soul, assim que você abre a porta, você tem um quadro gigante que o Rafael fez pra gente. E que tem muito do que a gente conversou aqui. Cara, e olha que coisa. Eu tava olhando as outras. Dá uma olhada no desenho, de um lado e do outro. É o que ele fez lá. O cérebro e o coração. É o que tá no quadro da Soul. O cérebro é a gestão. E o coração é a criatividade. Essa história que eu contei pra vocês, eu contei pra ele. Olha só. A gente mandou pintar pra vocês. Não, mas as outras 3 são diferentes, ó. E curiosamente eu peguei essa. Cara, é sério, isso é o que tá lá. Eu vou mandar pra você. Johan conhece. Eu vou te mandar o quadro que ele fez. E ele fez, quando eu falei do equilíbrio, e lá nas portas a gente tem o cérebro, que é o lado do cérebro da criação. Sim. Não, e ele pegou com uma genialidade que ele tem, e foi isso. A princesa dele, como na Soul a gente tem muita essa ligação com Soul Music, com Black Power, né? Uma negra linda, e numa das mãos dela tá o cérebro, na outra tá o coração, que é exatamente essa fusão. E Soul não é alma à toa, não é à toa. Que massa. Obrigadão. Casou certinho. Adorei o presente. Obrigado, Álvaro de Carvalho, Soul Propaganda e muitas outras coisas, né? Excelente. Mas é um empreendedor nato. Software, Gostei do dentre outras coisas. E nos inspirou muito. Pô, sabe? Que bom, porque a missão da Soul é inspirar pessoas. Então você conseguiu. Você conseguiu. E não só nós. Quem vai ouvir o programa, quem vai assistir no YouTube também. Com certeza. Você compartilha esse conteúdo com aquele amigo seu empreendedor que quer se inspirar com uma história bacana. Essa, com certeza, é uma delas. Terça-feira que vem, a gente está de volta com mais um episódio do Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É, isso aí.